Olá para você que está acompanhando mais um programa Intimidade e nós vamos começar trazendo convidadas e convidados especiais para o programa, porque nós já estamos há quase 2 anos, pensa isso, a quantidade de programas, e falando sobre relacionamento, sobre amor, sobre traição, sobre sexualidade, que é energia de vida. E agora é hora da gente começar a trazer exemplos reais. E a primeira pessoa que nós vamos trazer no Intimidade, dentro dessa linha, dessa vertente, é a minha querida amiga Leide Carvalho. Seja bem-vinda, Leide. Ai. Olá, Patrícia. Olá, internauta. Olá, ouvinte. Você promete que você vai me proteger? Na sua mão. Tá bom. Estamos juntas, tá? Agora, bom. aqui, dedinho. Vamos jurar que nós seremos agora as mulheres que nós somos no dia a dia, como mães. Agora temos um juramento de dedinho agora, que nós vamos entregar o nosso melhor para quem tá vendo a gente e ouvindo. Na nossa época, isso aqui valia muito, continua valendo. Continua valendo, porque nós ainda temos os nossos valores. Temos sim. Ai, tô tensa. Você já ficou tão tensa assim numa entrevista? Já, mas eu entrevistando outras pessoas, não sendo a entrevistada. Por isso, assim, que não é falácia da minha parte. É realmente, assim, a gente fica um pouco... Porque uma coisa que eu digo, Patrícia, você falar, entrevistar os outros, é um lugar confortável pra mim. Agora, você ser entrevistado, entrevistada, eu acho que é difícil. E tá sendo até bom pra eu entender como é que os entrevistados se comportam, né? Como é que eles se sentem. Não, e você tá vindo, né? Semana passada você participou de um podcast, eu vi, parabéns. Obrigada. Parabéns pro Átila. Achei, assim, eu vi o olhar dele, comentei isso com você, no olhar dele, admiração total por essa mulher. Achei tão bom. Né? Assim, a gente entender que homens podem admirar mulheres pelas competências, pelos valores. E eu vi isso nele por você. Eu acho que você fez um convite tão gentil e ele já vinha falando comigo há algum tempo, mas as datas não estavam coincidindo. Sim. E dessa vez deu certo pra mim, pra ele. E foi bacana, assim, expor um pouco. Porque falar de comunicação pra mim é falar de vida. Sim. Eu até comentei isso lá no podcast. Então, eu gosto. Eu fico confortável. Então, hoje nós vamos falar da vida, não da comunicação. Mas acaba que na minha vida a comunicação perpassa tudo, né? Então vamos começar. Leide, o que é vida pra você? É uma pergunta muito ampla e eu posso abordar vários aspectos, mas a vida pra mim é uma grande escola. É uma grande escola e como na escola que a gente conhece, você tem que fazer ali o primário, você depois... Deixa eu falar, até contar agora, né? O ensino fundamental, o ensino médio, depois, se você quiser, a faculdade, depois uma pós-graduação. Então, a vida tem essas etapas. Eu vejo que o nosso ensino fundamental, ele é até os 25 anos. Uhum. Talvez eu esteja encarando como adolescência e o início da maturidade. Apesar que hoje a adolescência está sendo prolongada até os 29 anos, né? Já ouvi, a Vanessa já comentou com a gente aqui no nosso Saúde Mental e Psicologia. E depois você vai... faz o ensino fundamental, depois você vai para o ensino médio e depois você vai para a faculdade. A faculdade é um pouco mais de responsabilidade. Uhum. Aí eu vejo que é ali dos 30 aos 45, 50 anos. E depois da faculdade, minha amiga, é a pós-graduação, que é onde eu estou entrando agora. É mais leve? É mais leve. Uhum. Porque a pós-graduação, você já não tem que ir todo dia. Uhum. Você já pode organizar seus estudos, você já pode... ter liberdade e liberdade de escolha, o que você quer fazer, como é que você vai fazer, se você vai fazer ou se não vai fazer. Então eu vejo que a vida é uma grande escola, mas assim, sendo mais objetiva, a gente tá aqui para aprender, para aprender a ser gente. E ninguém que não é gente consegue tratar o outro como gente. Sabe que quando um dos meus trabalhos na vida foi... eu fui consultora durante um tempo, Senac, Sebrae, o último foi pelo Senac. E uma maior demanda que nós tínhamos era cursos de atendimento humanizado. Ensinar humanos a tratar humanos. Então, isso traz muito, me trouxe isso, da gente entender o quanto nós precisamos evoluir ainda. Porque eu, enquanto humana, ter que fazer um curso para aprender a lidar com outro humano, eu tô negando quem eu sou. Não é?
Outro dia, a Cíntia Vasconcelos, Sim. que faz com a gente aqui o Cabelos Reais, ela é uma mulher que eu admiro muito. Sim. É uma mulher maravilhosa. Aliás, eu acho que assim, é uma pessoa que você pode trazer pra conversar com você, que ó, eu te sugerindo, né? Mas a gente tem amizade. Super bem-vindo. Super bem-vindo. Bom, ela falou uma frase de um treinamento que nós participamos juntas, mas eu fiquei impressionada com a capacidade dela de pensar aquela frase. A gente estava falando de atendimento, né? Foi um curso com a Carol Sayum. E ela, na verdade, assim, foi um treinamento que ela deu, uma palestra que ela deu pra gente. E aí, a Cíntia captou o seguinte, que atender não é só vender, é servir. Exato. E aí, Patrícia, a gente às vezes leva uma vida para servir. E aí, você aprende a servir onde você trabalha, mas aí você não sabe servir os seus familiares, por exemplo, na sua casa. É se colocar à disposição mesmo. É querer resolver o problema do outro. Isso faz parte de vida. Do que é a vida? É você aprender a servir. Porque quando você está ali muito voltado para o seu ego, você acha que servir é um ato de inferioridade. Como se você estivesse numa condição menor do que o outro. E servir não é isso. Sim. A gente tem exemplos humanos, a gente tem exemplos espirituais, de pessoas que já passaram por aqui. Jesus talvez seja o maior deles, eu acho, na minha opinião, o maior deles. É o servir. É o servir. E aí eu lembro de uma frase que a minha mãe dizia muito pra gente, né? Fazer o bem sem olhar quem. São clichês, são frases prontas, mas são muito reais. Concordo. No dia a dia, são muito reais. Servir. Quando você traz esse servir aí, você é mais do que, né? Nunca, mais do que ninguém sabe da sua história, mais do que ninguém você sabe o que você passou aqui. Eu sei que você, eu sei por acompanhar você, sei que você passou por muitos desafios na sua vida. Dentre essas fases da sua vida, dentro disso que você traz, o que é vida, o que te salvou nesses momentos mais difíceis? A quem você recorreu ou o que você recorreu para te resgatar para a própria vida quando você acreditava que não tinha saída para as situações? Eu tenho convicção hoje, Patrícia, que Deus manda anjos pra gente. É fato. E, assim, no meu caso, os meus primeiros anjos imediatos, é bem óbvio, mas no meu caso são anjos, meu pai e minha mãe. São os meus anjos. Eu lembro que eu tive, aliás, eu não me lembro, eu tenho recordação da minha mãe contar isso desde que eu era criança. Minha mãe, meu pai confirmava. Eu tive um problema de saúde muito sério com 2 anos de idade. Muito sério mesmo. Pensa, eu nasci em 1972, final de 72, então lá para 74. Problema de pulmão é sério em qualquer época. A gente vê recentemente as pessoas tendo pneumonia, tendo gripes que faltam o ar. Sim. Então, tudo que afeta aqui nossas vias aéreas superiores, eu tendo a pensar que é muito grave, que é muito sério. E eu tive um problema uma doença chamada pleurite. O que é a pleurite? Tinha 2 anos de idade. A pleurite é a inflamação da pleura. Isso em 1974. Com recursos muito longe do que são hoje. E a tuberculose mata até hoje. Sim. Então, assim, o problema respiratório sempre foi grave. A pleurite é aquela membrana que envolve o pulmão. Né? Ela reveste o nosso pulmão. No pouco que eu estudei de fisiologia, anatomia. Bom, e o que acontece? Qual que era o remédio? O antibiótico. E eu tomava antibiótico, aquelas injeções assim fortíssimas. Bezetacil? Benzetacil. Aquilo? Eu tomava, que eu tenho 2 furinhos aqui, próximos aqui no meu cóccix, que são furos que a minha mãe dizia que são furos de tanto eu tomar a bezetacil. E aquilo doía demais na conta. Até hoje. E aí eu desaprendi a andar. Uma tia querida, amada, irmã da minha mãe divina, que me ensinou a voltar a andar. Porque aquilo endureceu minhas perninhas. Eu fiquei com as perninhas duras. 2 anos, Leide. 2 anos. Então, assim, foi meu primeiro desafio. Desafio de vida ou morte mesmo. Minha mãe contava. E aí é uma questão aqui agora de quem acredita, quem não acredita, que os médicos... Eu fiquei 6 meses internada. Eu não comia. Eu assim, mamadeira, né? Que eu já tinha parado de mamar na minha mãe, mamadeira. Mas assim, eu fui emagrecendo, ficando fininha e tal. E os médicos falaram pra minha mãe, olha, não tem recurso. Não tem mais saída e tal. Ela já fizemos tudo que podia. E bezetacil, a infecção não cedia. Os médicos prepararam a sua mãe pra ela entregar você pra isso? E aí, minha mãe, como uma pessoa que orou a vida inteira, disse assim, não, ela não me entregou. E aí eu venci o desafio, mas graças à minha mãe. E ela contava isso. E quando a gente é criança, a gente ouve isso, a gente não dá a devida importância. Não tem intenção. A gente não tem capacidade para entender o que é isso. Mas ficando adulta e vendo ela contar para todo mundo aquilo,
eu fui interiorizando aquilo dentro de mim, né? Interiorizando, e você vai, poxa. E depois que você é mãe, aí você começa, porque diz que você só aprende a ser filha quando você vira mãe. Sim. Não que isso seja regra, eu não tô aqui pra falar regra pra ninguém. Eu conheço muitas mulheres que são mães, né? Tem um instinto materno fortíssimo e nem tem filhos. Sim. Então, isso é da pessoa. Mas no meu caso, eu acho que ter filho me ensinou demais a ser mãe. Bom, primeiro desafio, né? Então, só parando um pouquinho pra gente não perder, você entende que você, aos 2 anos, escolheu a vida? Por mais que a sua mãe estivesse ali em oração por você, e é o melhor presente que nós podemos ofertar ou receber de alguém, é uma oração. Não tem nada mais poderoso e mais forte do que isso. Aos 2 anos você escolheu viver, tanto é que você reaprendeu a andar. A partir daquele dia, você decidiu que trilharia o seu caminho. Foi lá, eu até arrepio de falar isso. Mas assim, com 2 anos de idade. E depois, já diretora de módulo FM, né, anos depois, mas décadas depois, eu encontrei com a senhora, que ela era mãe, ela é mãe de uma cantora maravilhosa. É uma dupla que fez muito sucesso aqui, alguns anos atrás da moda, o Kelly e Thiago. Eles são de Catalão. E a Kelly circulando conosco, eu estava em Catalão, na casa dela, a Kelly circulando com a gente assim. E eu olhei pra mãe dela e falei assim, nossa, mas sua filha é tão linda, parabéns, que menina que brilha. A mãe dela falou assim pra mim, mas você quase perdi ela quando ela era criança. Falei, mesmo? A mãe me contou a mesma história, ela teve o mesmo problema, com a diferença que a mãe tinha mais recursos e pegou um avião e levou ela pra São Paulo. Sim. Né? E ela também sarou. E, coincidentemente, eu e Kelly somos do mesmo mês, que é de outubro. Nós duas somos de Escorpião. Eu, assim, fiquei emocionada quando ela me contou, porque eu contei minha história pra ela e a gente conversou e tal. Bom, mas um desafio. E quanto mais madura eu fico, Patrícia, mais essa história me comove, porque aí eu vi a força de uma mãe. Eu entendo. Nossa, a mãe, ela... A partir do momento que a gente é mãe, é uma leoa, aquela figura da mulher que vira uma leoa para defender mesmo. É aquela que dá a própria vida em função do filho. Isso é verdade. Mas você, Leide, foi uma mulher forte, resolvida e decidiu pela vida aos 2 anos de idade. Nunca se esqueça disso. E é justamente sobre isso que é essa mensagem principal do programa de hoje. É você entender que você escolheu viver e que a partir do momento que uma pessoa escolhe viver, ela trilha o caminho dela. E foi isso que você fez. É isso que eu vejo em você o tempo todo. Isso não quer dizer que você não teve dificuldade, que você não tem dificuldade. Mas, no entanto, porém, todavia, você escolheu a solução. Interessante isso, né? E eu gosto muito de viver. Ouvindo você falar, tá certinho. Eu penso isso mesmo. Eu gosto muito de viver, por exemplo. Eu gosto muito de ter saúde. Sim. Eu gosto muito de desafios. Eu gosto de olhar assim, a cada aniversário eu olho pra trás e falo o seguinte, o que eu aprendi esse ano? E aí eu faço uma autoanálise. E tem sempre algo pra fazer. Sim. Tem sempre algo pra ser feito. Aquilo que a gente tem muita dificuldade, né? Por exemplo, eu tenho muita dificuldade com mobilidade corporal. Então isso tem sido um desafio intenso pra mim. Né? Bom, na adolescência, e aí bom, sarei, graças a Deus. Nossa, tá aqui, graças a Deus. Tô aqui, assim. E aqui toda a minha solidariedade às mães que passam por problemas de saúde com os filhos, porque o que eu vivenciei na minha casa não foi brincadeira, de ouvir dos meus pais contarem. Depois, na fase, assim, criança, adolescência e tal, a dificuldade financeira, muito grande. Né? Meus pais pobres, né? Mas com muito amor para dar. Isso, assim, foi o que é a baliza da minha vida, né? Eu sempre soube que eu posso recorrer a eles. Amor. Porque o que sustenta a gente nessa vida é o amor. Não tenho dúvida. Nada. Não é mais nada. Saia de onde sair. No meu caso, eu tive, né? Minha família originária, meu pai e minha mãe. Muita dificuldade. A gente tinha que trabalhar para ajudar meu pai. Somos 7 filhos. Minha mãe tinha 2 irmãos especiais. Eles ficavam com a gente. Minha mãe sempre gostou de ajudar todo mundo, que é uma grande lição também. Outra lição que ela deixou para nós filhos. Solidariedade. Solidariedade. Minha mãe ontem comia 5, comia 10 com ela. Ela dava um jeito. A gente brinca lá em casa, quando nós irmãos conversamos, que a minha mãe, com um ovo e com uma farinha de trigo, ela fazia mágica. Sim. Mágica, literalmente, sabe assim? Não sei se você conhece, a Patrícia, pra quem não sabe, é uma cozinheira de mão cheia. Minha mãe fazia... era uma panquequinha. A minha avó fazia tareco.
tareco. Aquilo, Patrícia, aquilo é um dos maiores sabores da minha infância. Tareco. Ela fazia aquilo no fogão a lenha, ali na panela de ferro, e aquilo é uma delícia com café. Notadamente, você vê que é uma quitanda que não exige muita coisa, né? Porque não tinha muita coisa. Era meio que o sinônimo da miséria financeira que nós vivíamos. Sim. Eu vivi isso também. Sim. Mas você sabe que recentemente eu fui comer tareco na casa da senhora? Eu amei. Ela falou... Você continuou gostando? E o nome, quando ela deu o nome de tareco, aqui foi... Eu revisitei a minha infância. Bom, sempre trabalhei muito. E aí, uma coisa que eu sempre gostei, Patrícia, desde criança, foi estudar. Ter trabalhado demais na adolescência. Porque trabalhar, gente, eu defendo o trabalho o tempo todo e acho que ele é uma escola de vida também. Mas eu trabalhei demais na minha adolescência. O que me impediu de fazer, por exemplo, algumas coisas que eu queria fazer. Curso de inglês. Eu queria ter feito. Porque quando você é adolescente, e aqui vai até uma mensagem para os adolescentes, ou para as mães dos adolescentes, que é uma fase muito boa para você aprender. Você aprende tudo muito rápido. Sim, você fixa as coisas de maneira a muito... A mente está pronta para absorver tudo, né? Então é uma fase muito boa. Aí eu trabalhava. Mas em compensação, porque a vida é um sistema de compensação, em compensação, eu desenvolvi maturidade muito cedo. Muito cedo. Isso me ajudou a enfrentar os desafios que viriam em seguida, né? Que já na fase madura, ali entrando já 19, 20 anos, que eu já me achava madura com essa idade, apesar que hoje eu olho para trás, assim, era criança, mas já se achava. Mas na verdade, você antecipou algo na sua vida, tem a compensação, tem o peso, o ônus e o bônus da maturidade antecipada. Eu fiz faculdade com a Leite, para quem não sabe, e a conheci lá em Uberlândia, não foi nem aqui em Patrocínio, apesar de sermos daqui. E na faculdade, ela, apesar da diferença pouquíssima de idade, mas aparentava ser mais velha, não fisicamente, mas na postura, na própria forma de lidar com a vida. Gente, eu era chata. Séria demais. Séria demais. Sabe aquela história assim, a turma inteira combina de faltar amanhã, eu falava, eu não. Eu era chata. A Caxias. Eu não. A turma inteira assim, vamos fazer isso? Eu não. Gente, a nossa sala era do lado de um restaurante, Kings Bar. Lembra? Kings Bar, claro que lembro. Patrícia, eu nunca... Aliás, a gente tem doces memórias. Sim. Eu não me esqueço daquele estrogonofe. Estrogonofe do Kings Bar. Gente, que delícia. Até porque eu não conhecia estrogonofe, eu fui conhecer lá. Né? E aí, gente, aquele estrogonofe. E o bom é que a gente repartia o prato. Estudante aprende a ser solidário, senão tá full. Não tá full. Aí a gente não conseguia comprar um prato sozinho, a gente dividia o prato. Sim. E aí, assim, que delícia que era aquilo, né? Uma doce lembrança. Mas assim, essa questão de amadurecer... Tirando essa questão de ser chata... Não, assim, eu falo chata, porque hoje se eu me visse, assim, eu acho que eu ia achar eu chata também. Você sabe o que é interessante da sua vida? É porque, assim, isso vale até pra quem tá do outro lado e pensando, eu tive que amadurecer mais cedo, eu tive responsabilidades mais cedo, então eu não pude viver cada etapa. Gente, a Leide tá fazendo o reverso, o contrário. Porque aos 20, ela tinha 80. E aos 41, ela tem 20. Aí eu brinco assim, sabe, que o risco era pegar uma bengala... Com 20 já sai dando bengalada nos outros de irritação. Sabe aqueles idosos que não têm paciência com a juventude chata? Eu acho que era eu, assim, só que o contrário, né? E foram muitos desafios nessa idade. Mas aí eu digo mais uma vez para você, pro ouvinte, pro internauta. Aquela base familiar. Pai e mãe. Eu pensava assim... E você sabe uma coisa que... Talvez, né... Quem trabalha com psicologia pense de outra maneira. Mas assim, eu pensava assim... Gente, eu não posso decepcionar meu pai e minha mãe. Era o medo de decepcionar os pais te fazia ser 100% certinha, 120%? Não era vergonha, porque meu pai, assim, um trabalhador, né? Sim. Foi tropeiro viajante, depois foi tratorista. E meu pai sempre fez tudo com muita habilidade, muita responsabilidade. Minha mãe foi uma mãe assim... Patrícia, eu não me lembro nenhuma vez da minha mãe ter sido grossa com a gente. Gente, eu fui grossa com meu filho algumas vezes. Foi assim, meio... Não, e respondo assim... Minha mãe nunca foi com a gente, nunca foi comigo. Minha mãe sempre tinha uma palavra assim, tranquila. Sempre um carinho. Eu sempre lembrava. Mas aquela história assim... Você... não ter recursos financeiros bem disponíveis, eu acho que te joga pra vida também. Você tem que buscar. Você não tem opção. Você não tem opção. Não tem opção, é voltar. Eu não queria voltar. Ou você entra no vitimismo e coloca a vida como a responsável por todos os seus fracassos e inoperâncias, ou você decide que você não tem nada e é justamente por não ter nada que você vai buscar o que te falta.
Isso, Entende? exatamente isso. Eu penso que hoje, tem hora que eu falo assim, nas minhas conversas com Deus, eu gosto muito de conversar com Deus, falo, Deus, Sim. muito obrigada pelas dificuldades que eu passei. E falo isso, né, nesse positivismo tóxico que eu vejo hoje, não que tudo é bom. Não, foi difícil pra caramba, gente. Eu sei, nossa, só eu sei, né? E as pessoas conviveram comigo, você conviveu comigo. É muito difícil, às vezes, você, por exemplo, até se eu olho hoje, a gente chega num shopping, geralmente tem aqueles quiosques de sorvete. Sim. Gente, aquilo não é barato? Sei lá, R$3, R$4, R$5. Hoje já é R$5 o mais Pois barato. é barato. Sim. Eu lembro que na minha época, quando o real tinha um valor diferenciado, que foi década de 90, o plano real tava, o dólar era 1 por 1, eu lembro que eu não tinha dinheiro pra comprar um sorvetinho daquele. Sim. E aquilo a gente gosta, ainda mais quando você é jovem, você gosta de açúcar. Eu olhava assim, não tinha dinheiro. E eu não falo isso assim, mas não. Eu pensava assim, um dia eu vou ter. Não, você fala dia isso, eu pensava, não é... agora um dia eu vou ter esse dinheiro pra comprar esse sorvete o tanto que eu quiser, a hora que eu quiser, o tanto que eu quiser. E quando você fala isso, não é se colocar na condição de vítima, muito pelo contrário. Não. Inclusive, como um incentivo para te fazer estudar e melhorar a sua própria vida. Hoje eu vejo, Patrícia, assim, e aí eu olho com muita... É um dos motivos, acredito que até você vai abordar essa questão, assim, a minha escolha, né, profissional, Sim. escolha de vida e tal. Mas eu vejo, assim, eu vejo que tem desigualdade social. E Total. muitas crianças são vítimas. Agora, a pergunta é o que cada criança vai fazer com o impacto da desigualdade social. Porque não é fácil você ver seus coleguinhas tendo tudo e você não tendo. E aí, Não é fácil, eu o não vou papel romantizar isso. é a educação dos pais dentro de casa com os filhos e entender e colocar nos filhos, ensinar aos filhos que ele é ou não é o que ele tem ou deixa de ter. O fato de você não ter um tênis de marca e o seu amigo ter não te diminui. Mas naquela época não era marca, era o básico que a gente Era o precisava. básico, sim. A gente Por exemplo, não tinha nem o básico. Você sabe que me lembrei do Rafael agora, né? Um grande amigo nosso. Que ele O falou Big assim, Rafa. O Big Rafa, ele tem 2 metros de altura e ele gosta de jogar, a vida inteira gostou de jogar basquete. E um tênis de basquete sempre foi um tênis caro. Sim. Ele não tinha condição. Era o meu caso, eu sempre gostei demais de jogar vôlei. Aí eu tinha um Rainha, que eu comprei usado, tênis Rainha, década de 80, 90, eram os tênis que a gente usava muito bons na quadra, inclusive, você não derrapava, não escorregava. Eu tinha um tênis daquele, e naquela época a gente lavava tênis, porque hoje eu acho que o povo não lava tênis assim. Muita gente ainda lava, põe na máquina de lavar, que eu sei, mas não é muito comum hoje lavar tênis. Os tênis já vêm, eles têm uma tecnologia melhor. Mas eu tinha que lavar o tênis, e patrocínio chovia. 8 meses no ano, 9 meses no ano. E para aquele tênis enxugar? Sim. E aí eu tinha um tênis, e eu gostava de jogar todo dia. Todo dia eu jogava. Aí? Eu vivia em quadras todo dia. E aí que você fazia assim, mágica. Porque Até evitava sujá-lo pra não ter que lavar. tudo. Quando eu lavava, eu guardava no saquinho e tal. Então, assim, é uma coisa básica, boba, mas assim, me marcou demais aprender a ter cuidado com as coisas. E você traz isso pra vida, é um Trago. valor seu. Trago. Ô, Leide, o tempo tá voando, então eu vou ter que dar uma aceleradinha em você, tá? Tá. Quando você era criança, o que você queria ser ou quem você queria ser? Quando você era criança. O que é uma cantora? Olha! Agora, mas eu sempre pensei em ser uma pessoa bacana. Uma pessoa que leu muito. Eu sempre pensava, porque eu tenho muita curiosidade. Eu sempre entendo que quem lê sabe mais. Eu penso isso assim. Por exemplo, nossa, hoje eu estava vendo ouvindo um podcast, e eles estavam falando dos 100 livros que foram votados como 100 livros dos melhores autores do Brasil e tal. Tem um monte lá que eu não li, Patrícia. Eu falei, meu Deus, minha missão. Mas assim, Nós temos autores maravilhosos. Então. Aí eu ficava pensando... Em ser uma cantora e uma pessoa melhor. Sim, olha, hoje eu lembro, porque eu fiquei pensando, mas o que eu pensava? Gente, eu quero ser uma pessoa... Ah, Leide, uma criança pensava isso. Mas aí vem novamente a inspiração dos meus pais. Eles sempre foram pessoas boas. E boas com o próximo. E era isso que você queria ser? Eu pensava assim... Não, mas ainda pensava o seguinte, olha... Eu me dei até os 30 anos para ter uma casa, um carro e um telefone. Você estabeleceu isso para você? Eu estabeleci. Quem tem aí mais experiência sabe o tanto que o telefone era caro no Brasil. Eu me lembro que outra coisa, eu tinha uma meta assim, que ela se dissolveu com o tempo. As pessoas, elas compravam uma linha de telefone fixo e alugavam por um salário. Se eu tiver 3 telefones, né, dos 20 aos 30 ali, eu vou estar bem de vida. Eu vou ter 3 telefones. Sabia você da evolução do mundo, que telefone fixo nem tem mais. Não sabia. Bom, eu pensava assim, vou ter uma casa, né, pra mim, e vou ter um carro. Até os 30 anos, eu me dei. Eu sempre fui de metas. Sempre fui eu quero ter, porque aí eu vou conquistar minha independência financeira. E uma coisa que eu sempre tive comigo. Quando eu puder, eu vou ajudar meus pais.
Porque a vida deles é muito difícil, né? Casa pequena, aquele monte de gente. Meu pai tinha que trabalhar e fazer um monte de frila, de coisas. Mas você estabeleceu fazer por você, estudar, você construir a sua vida para ajudar os seus pais. Primeira coisa, era meta assim. Antes de mim, eu pensava neles. Exato. Eu falava assim, eu vou trabalhar porque eu quero ajudar meus pais. E aí você entende que isso vale como até uma ajuda para quem está do outro lado. Eu só consigo fazer pelo outro quando eu faço por mim. Se eu me melhoro enquanto pessoa, financeiramente, eu tenho condição de ajudar o outro. E tem muita gente fazendo o trabalho inverso, deixando de fazer pela própria vida, a própria vida acontecer, porque tem que ajudar o outro. A gente ajuda muito mais quando a gente faz. E sabe uma coisa, uma admiração que eu sempre tive pela minha mãe? Minha mãe ela contava que o pai dela teve que despender uma quantia considerável de dinheiro que nem tinha para conseguir com que ela fizesse poucos anos de estudo. Elas, irmãs, porque naquela época ela morava na fazenda, na roça que não era nem deles, então a escola tinha que ir até eles. Então contratar uma professora era caro, era uma despesa grande. E minha mãe, o pouco tempo que ela estudou, foi pouco tempo mesmo, Patrícia. Minha mãe, assim, ela sabia ler, escrever e tal, uma letra linda. Mas assim, aí eu me lembro que até quarta, quinta, sexta, minha mãe me ajudava com o dever de casa. Minha mãe que mal estudou, Patrícia. E ela te ajudava? Ajudava com o dever de casa. Então, o quanto o ensino era bom naquela época. Sim. Ou as crianças também não tinham tanta distração, elas aprendiam mais. Eu lembro da minha mãe saber a tabuada. Eu lembro de, assim, ir dormir e ela falava 4 vezes 4. Aí ela começava. Porque eu tinha tabuada no outro dia. A gente tinha que decorar a tabuada. Decorar. Você lembra das caixinhas de linha? Você já teve? As caixinhas de linha e os lápis que vinham. Eu não apontava meu lápis. Só que você não podia usar aquele lápis na provinha, né? Porque senão você colava, né? Os professores não deixavam. Mas eu me lembro, assim, da minha mãe me ensinando. Aí eu pensava assim, pô, se a minha mãe, o pouco que ela estudou, tanto que ela sabe. Tanto que ela sabe. Então eu vou estudar porque eu quero saber mais, porque eu quero ajudar. Sua mãe foi sua referência de estudo? Total. Eu me lembro, uma única vez na vida, porque eu lembro... Não sei se na sua época, porque a gente tem pouca diferença de idade, mas as escolas mudam. Sim. E a gente sentava naquelas carteiras de 2 crianças. Sim, sentei E eu queria também. sempre sentar com determinadas colegas que as professoras nunca deixavam. Hoje eu entendo por quê. Como a gente tinha, eu tinha um pouco de facilidade de aprendizado, as colegas tinham, eles semeavam essas alunas e alunos na sala para equilibrar. Porque a gente acabava ajudando, o colega do lado fazer dever. Sim. Sempre. Aí um dia eu peguei birra, não queria... Uma única vez. Eu falei, eu não vou pra escola hoje. Eu não vou. Minha mãe vai. Você vai sim. Eu não vou, minha mãe. Você vai pra escola sim. Sabe o que minha mãe fez? Minha mãe sempre foi magrinha, baixinha, sem força. Eu devia estar com 7 anos, 7, 8 anos. Ela pegou no meu bracinho e me levou, assim, sem agressividade. Sim. Eu é que tava pirraçando. Sabe quando menina quando fica estacando assim pra não andar? Ela me levou. Era perto de casa a escola. 3 quarteirões e tal, a escola Mira Amaral. Ela me levou pra escola. Chegando lá, ela foi na porta, ela veio pra estudar. Eu falei assim, eu fico aqui, mas eu tenho que sentar com a Márcia. A Márcia. O professor falou assim, você vai sentar com a Márcia. Sentei com a Márcia, deixou só um dia. No outro dia separou nós de novo. Gente, a Márcia sabe disso que a gente conversa sempre, ela morre de rir, eu também. Mas eu sento, eu vou ficar aqui hoje, mas eu tenho que sentar. Porque eu queria... escolher as pessoas. Foi a única vez. Porque eu sempre corria pra escola, sempre. Você sabe que nós somos a média das pessoas que nós escolhemos conviver. Você não estava errada desde criança. Não. Eu achava bom, assim, a facilidade e tal. Sempre tive paciência com as pessoas que ainda têm uma questão de aprendizado. Sempre tive, graças a Deus. Porque tiveram comigo a Márcia também. sabia. Mas a Márcia... A Márcia? A Márcia, a gente ficava disputando. Quem tirava mais nota de matemática na sala. E você queria ficar perto dela. Eu queria ficar perto dela. Sim. Nós éramos, olha, ela, a Márcia, a mulher dos desafios. A mulher dos desafios. Olha pra você ver, criança. E minha mãe, não, você vai. Aí depois não deixou. Ô, Leide, a gente precisa fazer um breve intervalo. E a gente volta. E aí... Agora vai ser meio que bate e responde as perguntas, ok? Tá bom. Enrolando? Tá. É pra não emocionar tanto. Não, mas na verdade é porque é muita coisa pra você falar. É uma vida, né? E a gente contar a vida da gente, como diria o Oriano Suassuna, né? Tudo que é difícil de passar é bom de contar, né? Exato. Então tá bom de contar aqui. Tá bom, né? Porque já passou, né? Já passou. A gente vai pro intervalo e volta rapidinho com a Leide Carvalho, a voz de ouro da Rádio Módulo. Ai, meu Deus, ela é amiga, viu, gente? Até daqui a pouquinho.
Intimidade. Intimidade com a jornalista e sexóloga Patrícia Fonseca. Conheça seu corpo e ative sua sexualidade. Supere dificuldades e seja feliz em sua melhor versão. Intimidade, toda terça à noite, na Módulo FM. Retornamos o Intimidade. E a partir desse mês, a ideia é trazer um convidado por mês ou uma convidada para falar um pouquinho sobre a sua experiência de vida, para que você, que está aí do outro lado, aprenda com outras pessoas. O ideal era a gente aprender só pelo amor. E uma das melhores formas de aprender pelo amor é pela experiência do outro. A história do outro, ela inspira, mas a motivação, ela vem internamente, vem de cada pessoa, de cada história. A história da Leide Carvalho, da Módulo, da Rádio Módulo, é uma história assim como a sua também, de muita superação. E ela escolheu estar aqui. Eu tenho plena convicção, Leide, que você escolheu o seu caminho. E falando em escolher o caminho, por quê? Por que a comunicação? Quem que escolheu? Leide escolheu comunicação ou a comunicação escolheu a Leide? Pois é, Patrícia. Aliás, se você me permite, eu quero te agradecer. Você me convidou aqui. Eu fiquei emocionada no início lá, já tensa, e eu quero te agradecer por achar que eu tenho algo a contribuir. Com certeza. E não é falsa humildade da minha parte, porque a gente acostuma tanto ouvir o outro e achar que a história do outro é interessante, que quando alguém vê que a gente tem algo a contar, é bacana. E me faz bem, porque eu falo que falar é terapêutico. Entendeu? Mas eu digo que é a comunicação que me escolheu. Porque, Patrícia, desde criança, eu lembro que assim, eu sempre tirei notas boas, né? Minha mãe nunca teve problema comigo em escola, mas naquelas reuniões que tinham, os professores falavam assim, ela é ótima, mas ela conversa muito. Eu sempre gostei de conversar. Mas não era aquela conversa desrespeitosa que eu atrapalhava a sala. O professor mandava calar, era na hora e tal. A gente tinha respeito, né? E eu vejo aquilo que era a coisa que eu mais gostava de fazer, eu vi que aquilo poderia ser profissão. Hoje falando na maturidade. Na época eu nem entendi. Assim, agora porque eu falo, eu vou... As pessoas viram em mim. As pessoas viram primeiro em você. E viram em mim primeiro, assim. Eu fui convidada com 8 anos pra falar em rádio, depois com 16 e tal. Fui cantar numa banda. Então, assim, a comunicação tava passando pela minha vida. E eu sempre gostei, assim... Nos grupos que eu estou, eu sempre gosto de trazer as pessoas, de conversar. Olha, não esquece do fulano, assim. Eu sempre gostei de comunicar. Quando eu vi que isso tinha nome, profissão, né? Que é jornalismo, que é comunicação social, que é publicidade de marketing, radialismo. Falei, poxa, é aí que eu me vejo. E é interessante porque, assim, a comunicação... Eu sei que agora a gente tá dando uma nova guinada na comunicação, mas ela sempre foi relevante. Ela é necessária. Sempre foi importante. Ela é necessária. Sim, sim. E a minha sorte, Patrícia, meu irmão me falou isso recentemente, meu irmão que é historiador, o Jacques, e ele falou assim, engraçado, Leide, mas você entrou na comunicação, foi pela voz, inicialmente foi mesmo. Eu sou muito grata a Deus, porque aí é de Deus. Então foi o dom que você recebeu? Foi o dom. A questão da voz, as pessoas elogiavam, um timbre assim, assado e tal. Apesar que, a primeira vez que eu me ouvi, eu já falei isso em outros programas, assim, eu falei, não, a gente não tem condição um negócio desse, porque a gente é muito crítico, né? A gente tem autocrítica, mas... Ou, às vezes, excesso de autocrítica. Sim. Só que eu fui, como eu já gostava, fui falando, e consegui. E eu me considero, assim, uma privilegiada. Eu falo isso, até fecho o olho, porque eu tô aqui mentalizando as coisas boas da minha vida. Trabalhar com o que você gosta é muito legal. Pessoal, acredite nisso. Trabalhar com o que você gosta, né? É muito legal. É real. Agora... Eu me sinto privilegiada porque desde criança eu sei que eu gosto disso. Tem gente que ainda está na busca do que gosta e tal. E tá tudo certo. Mas assim, seja criterioso. Faça um autoexame. O que você gosta? A comunicação, ela me escolheu. Porque, Patrícia, cá entre nós, se você for olhar em termos assim de rendimento e tal, as pessoas querem ser médicas, engenheiras, advogadas. Porque essas profissões todas têm conselhos regionais. Tradicionalismo, essas profissões são tradicionais. Mas eu nunca me vi em nenhuma delas. Minha mãe, na verdade, queria que eu fosse professora. Ela sempre viu que eu comunicava e tal. E eu teria sido uma boa professora. Eu admiro demais. Quando você era criança lá, pensa, você criança, 6, 7 anos, você imaginava, se falasse assim, além de ser cantora, porque o canto talvez tivesse algo relacionado a muito distante, né? Magia. Mas se falasse para a vida real mesmo, o que você seria profissionalmente? Eu seria empregada doméstica, mas o máximo, assim, era professora. Professora. Eu amava. Seria o máximo, entende? Eu ensinava. A gente brincava de escolinha.
Sim, e eu era professora. Eu Você era também? professora. Quando eu tinha que ser aluna, eu achava chato. É. Porque eu queria ficar falando lá na frente, explicando que agora você faz o V assim, Você já dá aula faz pra o N boneca? assim. Pra boneca. Não, os meus sobrinhos eram minhas vítimas. E eu era brava. Não podia conversar, entendeu? Ah, você na escola podia conversar, mas você, professora com seus alunos, sobrinhos, não podiam. Mas eles gostavam, porque eu sempre gostei muito de colorir também. Então eu pegava eu sempre tive assim, os meus cadernos que sobravam dos anos anteriores eu usava. Aham. O papel de pão, o papel Sim. que vinha com pão, a gente usava pra Sim. desenhar, pra colorir Aham. e tal. Então eu adorava ser professora. E era professora. E assim, acho uma profissão muito melhor do que a minha, se você quer saber. é a profissão que eu mais admiro. Eu admiro, É a respeito. que eu mais admiro. Eu sei que tem uma grande amiga minha que ela facilita da minha parte, eu quero em dinheiro. Eu não A parte da admiração, ela quem diz. Mas eu falo, ô criatura, mas eu admiro muito a sua profissão. Eu acho que o professor, quer dizer, eu tenho certeza que o professor é o farol. Pra mim, a profissão que eu mais admiro, a profissão mais bonita que existe é ser professor. O professor é algo e é, assim, totalmente dono e dona da minha admiração. E quando você topa um professor que é por excelência, que é porque gosta, isso é maravilhoso. que é porque adora, porque vibra, porque enche o olho d'água quando o aluno está aprendendo. Aí é achar uma pepita de ouro no asfalto. Verdade. Leide, duas coisas. O que é ser mulher pra você? Como que você se faz mulher? E como que a maternidade veio na sua vida e como você lidou com a maternidade? Você tocou num ponto que eu estou num imenso processo de aprender a ser mulher. De aprender mesmo. Porque ao longo da minha vida, acabo que eu me masculinizei muito. Você trouxe energia masculina pra sua vida, pra você ir pra vida e vencer os desafios. O quê? Mas assim, você deu um nome bonito, mas assim, eu sempre, a começar pelos meus irmãos, os homens sempre puderam mais. Eles sempre tiveram mais possibilidades. E sem explicação, só porque os homens podem. Sim, então eu pensava assim, então assim, de falar palavrão, de às vezes se vestir como homem, mais calças compridas, ter uma postura, uma visão de mundo masculina. E aí, amiga, isso né? Atenção, amigas que estão aí, colegas, né? Ouvintes internautas que estão com essa energia desequilibrada. Eu fui buscar ajuda, porque dói muito. Com o tempo dói muito. Quando você vai amadurecendo, você vai vendo que... E a vida te ensina, tá? Pelo bem ou pelo mal, igual você falou, pelo amor ou pela dor. Que você tem que estar... Isso vale para homens e mulheres. Você tem que estar com a energia equilibrada dentro de você. A masculina e a feminina. Precisamos das duas. Okay. Precisamos, é questão de vida ou morte. Sobrevivência. Você não pode matar o feminino em você. Atenção, homens, mulheres. Você não vai matar o masculino dentro de você. Você tem que equilibrar. E aí, Patrícia, eu aprendi que ser mulher é criatividade que vem do útero. É criatividade. Nós somos criativas na essência. Aí eu lembrava da minha mãe lá atrás, fazendo um bolo com um ovo e... Fazendo tarequinho lá. Criatividade. Se chama criatividade. Sabe o que é isso? Eu trago uma frase comigo, que aprendi, tem mentoras também. O homem traz, a mulher amplia. O homem compra a farinha e o ovo, a mulher faz o bolo. O homem constrói a casa, a mulher faz o lar. O homem contribui com o sêmen, a mulher gera um filho. Nós somos amplitude, a gente amplia. É um espectro lindo chamado vida. A gente faz vida. Se você for olhar na biologia, na fauna, na flora, tudo tem masculino e feminino. Sim. Tudo tem o masculino e feminino. E aí, é uma pergunta que eu faço. Para quem está nos ouvindo agora, nos dando a honra de prestar atenção no que a gente está falando. Como é que está a sua energia aí? Está mais a masculina, a feminina? Qual momento você precisa mais de um e mais de outro? Mas as duas devem coexistir em harmonia. Eu precisei, Patrícia, viver décadas para entender isso, né? E tô aí desde 2017 num processo de autoconhecimento, buscando para ser uma pessoa melhor. Porque as pessoas desequilibradas, elas são insuportáveis. E talvez eu tenha sido essa pessoa na vida de alguém, algum dia. Não fala aqui assim... achando que fui, mas talvez a gente não sabe como é que o outro te recebe. A gente não sabe como nós passamos pela vida do outro naquele momento, né? E toda mulher que traz a energia masculina em evidência, ela vira trator. Vira trator, só que você vai tratorando, mas você vai se machucando também. Sim, é um feminino ferido. Vira um feminino ferido e aí você busca
aquilo que você dá. E ninguém vai te dar aquilo que só você pode dar pra você. Sim. Ficou claro, assim? Não Ficou, mas assim, então defina hoje o que é ser mulher. Você tá no processo, ok, mas no seu processo, hoje, o que é ser mulher pra você? Qual que é o seu olhar pra mulher? Leveza, Ótimo. criatividade, amor pela banalidade, pelas plantas. Meu Deus, gente, a minha mãe era louca com planta e eu pensava assim, nossa, eu não tenho dom pra... Como eu amo as plantas. Eu estou aprendendo a cuidar de plantinha, porque eu já matei um cacto. Qual o nome da sua mãe? Margarida. Margarida, olha pra você ver, eu sou filha de uma Margarida, né? Literalmente Como o nome da minha negar mãe. isso? Como? Olha o trabalho que você viveu negando esse feminino em você, a começar pelo nome da própria mãe. E o que é que acontece, Patrícia? Ah, mas aí eu tô me esquecendo de uma coisa aqui agora que você me lembrou. Eu percebi que estando muito no masculino, a gente se transforma numa pessoa muito competitiva. Sim. E mulher é cooperação. Mulher é uma fazendo parte da outra. Mulher é uma olhando o filho da outra. Mulher é uma curando a outra. E aí, quando você está na competição, você não consegue ver isso. Porque você quer competir. E a competição é uma coisa extremamente masculina. E aí, nós mulheres ficamos competindo umas com as outras para quê? Isso vai te levar para um consultório de psicologia. Isso enfraquece totalmente a potência feminina. Competir enfraquece a potência feminina. E nós somos potência pura. Somos potência pura, nós somos irmandade, nós somos... Patrícia, as mulheres sempre se ajudaram. As mulheres no sistema mais fechado, do masculino em evidência, as mulheres iam pra cozinha conversar, uma apoiar a outra, uma ajudar a outra, uma levar um fubá pra outra. E uma colaborar com a outra na mesa da ciência também. Uma professora falta, a outra substitui. Eu trabalhei com uma colega em Brasília que a gente se ajudava o tempo todo, né? E por pura necessidade, porque ela estava numa fase com a filhinha dela pequena e tal, e eu em outra fase, que o Henrique já era grandinho e tal. Você sabe, criança requer muito cuidado. Hoje eu vejo assim, gente, competitividade, abandone isso na sua vida. E a gente tem assim, de vez em quando, uns repentes. Você ainda lembra de vez em quando. Nós estamos numa sociedade que a competição, ela é incentivada, inclusive nas escolas. Não é competição esportiva, não. É competição pela vida, pela nota, por evidência, enfim. Esses dias eu vi um vídeo tão lindo de meninas dançando balé. E balé é uma arte muito difícil. E aí uma coleguinha... É um vídeo lindo que eu vou tentar descrever aqui, mas é um vídeo que me marcou profundamente. Uma coleguinha lá, provavelmente ela deu uma crisezinha ali de medo e tal. E se você vê as coleguinhas juntarem em volta dele, gritando pra ela, vai, você consegue. Claro que o vídeo tá na música, mas você vê que as coleguinhas estão falando pra ela. E ela sai assim maravilhosa, vai lá e dança deslumbrantemente. Eu falei, gente, a vida é isso. Somos umas pelas outras. Somos. E você querendo ou não. Sim. Então, vamos fazer a lição de casa? Lembra que eu falei que vida pra mim era uma escola? Sim. Vamos fazer a lição de casa? Porque eu brinco muito com o meu irmão. Eu falo assim, olha, a gente já tá de meio-dia pra tarde. Então, qual a lição? A gente já completou a lição? Não vamos deixar pra de noite, não. E depois anoitece, aí a gente vai dar conta de fazer a lição. Vamos fazer agora? Mas ser mulher pra mim é isso. É ser criativa, é ser solidária, é ser compreensiva. Quando o mundo inteiro não está sendo, você precisa ser. E outra coisa também, peraí, sair do julgamento. Sair do julgamento. Porque quando você compete, você naturalmente julga. Gente, é tão mais leve, é tão mais tranquilo viver fora do julgamento. E eu tenho uma frasezinha que me ajuda muito. Isso não quer dizer que eu não julgue, tá? Mas eu venho tirando o julgamento da minha vida, que é quando acontece alguma coisa, em vez de eu julgar, ela deve estar passando por isso. Ele deve estar vivendo isso. Entende? Entendo. Então, às vezes você é fechada comigo, por exemplo. Nossa, ela deve estar num dia ruim hoje. Ela é com você, não é comigo. Mas é ego, Patrícia. Você é uma pessoa estudiosa, traz inúmeras contribuições aqui no programa Intimidade, na Módulo. A gente é guiado pelo ego a vida inteira. Mas quando você identifica o que é ego em você, por exemplo, a pessoa passa e não te cumprimenta, você fala assim, olha lá, fulano tá com raiva de mim, que não sei o quê. Às vezes a pessoa gente puxa pra gente, né? Às vezes a pessoa acabou de receber uma notícia péssima pra ela e a pessoa só tá digerindo aquilo ali, tá tudo certo. Ô, Leide. E você tava falando pra mim sobre maternidade. Sobre maternidade, vamos lá. Patrícia, maternidade pra mim foi outra lição de como deixar o egoísmo de lado. O que você ganhou, o que você perdeu com a maternidade? Eu perdi aquela coisa de, sou só eu no mundo mesmo, eu posso andar de carro a 140 por hora. Não posso mais, porque não sou eu no mundo mais. Apesar que eu nunca nem fiz isso. Mas assim, é o exemplo que eu me lembrei aqui agora.
Então é você largar pra lá o egoísmo. Porque a partir do momento que você tem um ser que depende de você, ou você larga de ser egoísta e pensar só no seu umbigo, ou você vai ter sérios problemas com a maternidade. Maternidade é você sair de si, é você sair do seu umbigo. É como diria o poeta, é você ter um coração pulsando aí que não é seu. O coração tá pulsando, é lá em Uberlândia, lá em Uberaba, né? Nossos filhos, mas assim, tá pulsando, tá por aí. E você não tem controle nenhum sobre. Não. E aí isso te exige um equilíbrio muito grande, porque as mães que querem controlar, dominar e fazer, isso é um sofrimento para ela, para o filho. E aí chega os 50, 60, 70, você vê que você não dominou nada, que você só prejudicou outro ser, que você deveria educar, criar. E maternidade para mim, Patrícia, eu sempre peço a Deus, Deus, me ajuda para eu não errar, para eu ser menos. Sabe aquela história da mãe Que vai se afastando, se fazendo ali inútil mesmo. Inútil a palavra. Tipo, no sentido, vá sozinho que você não precisa de mim mais. Você sabe uma das coisas mais absurdas que eu ouço? E aí eu sei que muita gente pode torcer o nariz agora, muitas mulheres. Ah, você tem ciúme do seu filho? Claro que não. Eu falo isso com afirmação, com convicção. Claro que não. Ciúme? Ciúme, meu Deus do céu, eu quero mais que meu filho voe. Ah, mas quando arrumar namorada, Deus, vá com Deus, vai ter namorada, vai o que Alguém quiser. falou assim, alguém chegou a falar pra você quando o Henrique fosse estudar fora, que provavelmente você iria junto com ele? Não, eu falava que eu ia morrer. E até porque eu sou de Escorpião e as pessoas falam horrores de quem é de Escorpião, mas Deus sabe o que faz. No meu caso, já me mandou com muitas dificuldades pra dominar meu gênio. Escorpião não é fácil mesmo, não, mas eu falo. Não sou ciumenta. Não sou mesmo, Patrícia. Não sou, gente, eu falo isso assim. Tem hora que parece até Que um domínio desapego. próprio, meu Deus. Mas é. É. Não, mas eu tive trauma, né? Eu tive uma pessoa na minha vida muito ciumenta. Quase acabou com a minha vida, assim. Era só trauma, era só tristeza, era só... Gente, você acha que ciúme Lady é era bonito? apagada por causa disso, tá? Era Não, apagada. destruída. É. Então, assim, quem já conviveu com uma pessoa ciumenta e você vai se rendendo ao ciumento e você acha que você amou, problemas à vista. E aí a maternidade me ensinou isso, assim, você não ser egoísta. Eu saber que eu tenho outra pessoa por mim e essa pessoa que é meu filho não me deve nada. Nossa, é Eu maravilhoso tenho que isso. fazer por ele. Sim. E ele tem que fazer por outras pessoas. Até porque, pensa se o seu filho tivesse que pagar o que você já fez pra paga, ele. Como gente, que vai não pagar? paga. Então não deve. Cê- Concordo. Não, e vou te falar uma coisa. E eu demorei a entender isso em relação aos meus pais. Eu sempre achava assim, não era pagar, não era débito, mas eu achava que eu tinha que retribuir todo o amor que eu recebi deles. Eu faço isso pelo meu filho hoje. É. E eu falo pra ele, filho, você vai fazer, se você quiser ter filho, por outras pessoas, pelos seus amigos e tal. Não é por mim. Eu falo pra ele, eu tô tudo certo. É uma corrente, né? Um vai passando E pro são outro. conversas muito sérias que a gente tem, porque o próprio Henrique ainda tá na fase de achar que, tipo assim, mãe, mas eu vou cuidar de você, eu falei, filho, ótimo, obrigada. Vejo que você é um menino bacana, mas assim, não pense que eu tô esperando isso, não. Exato. Ah, os Inclusive- filhos têm obrigação com os pais. Não Patrícia, pra mim foi um privilégio cuidar do meu pai e da minha mãe, o pouco que eu dei conta e pude. Sim. Mas não é obrigação, gente. Concordo não é, não plenamente. é, não, Não é. é. Pais Não e mães, pode não ser. coloquem isso em filhos, não. É, e não pode ser obrigação. O Leide, sexualidade é energia de vida, certo? O sexo está dentro da sexualidade, mas não necessariamente uma pessoa que tem sexualidade ativada tem essa dependência sexual e tal. Sexualidade como energia de vida. O que de verdade te jogou pra vida? Me ensinou a conhecer a mim mesma. Porque o sexo, Patrícia, ele te dá sensações. Tô falando do sexo em si, não da sexualidade. Sim. O sexo, você aprende a conhecer seu corpo. E é um tabu que a mulher quebra. Porque quem não conhece o próprio corpo vai ter que tipo de prazer ou vai fingir. Sim. Sabia que a cada 10 mulheres que têm vida sexual ativa, 7 não tem ou tem dificuldade em ter prazer e não conta pro parceiro? Isso é uma tristeza. Sim. Porque tá negando ela mesma. Isso é uma tristeza. Ó, essa mulher, ela é infeliz, né? Ela pensa que ela é feliz, mas ela é infeliz e ela julga muito as outras. Principalmente as que são felizes. Porque se ela tiver a cabeça boa, ela vai procurar. Então, assim, eu vejo o sexo como algo de Deus. Sim. Algo pra me dar prazer. Sim. Algo pra eu ter prazer e esse prazer fazer de mim uma pessoa melhor. Porque ter prazer é bom demais. Gente, ter prazer é bom demais. O prazer na vida. Não Sim. só o prazer sexual, mas o prazer na vida. Sim, É isso sim, que faz. sim. É E o isso. sexo é um dos prazeres. Exato. Eu Relevante falo, demais. eu falo que eu gosto muito da vida, por quê? Por causa dos prazeres da vida. Cheiros, cores, sabores, experiências, emoções, sensações e sexo. Pronto. Então, é isso. Isso é vida. Lembranças.
Lembranças boas. Sabe quando você fecha os olhos, escuta uma música? Antes a gente tava ouvindo uma música aqui que não é do meu tempo não, porque eu sou novinha. Eles aqui, ó, Alex, Lady, Tony, que tava Marvin aqui. Gaye, ouvindo. não é da época dela, Não viu, sei nem gente? que nome é esse, tá? Não. Eu gosto mesmo, enfim, dos mais novos aí. É do Menudos pra cá, né? Ai, Menudos. Não, Backstreet Boys. Que Menudos já tá antigo. Backstreet Boys. É. Sandy Júnior. Sandy Júnior. Sou da época do Sandy Júnior. Tá bom. A gente concorda, né? Mas enfim. Então, a percepção clara, Leide, é que você teve as suas dificuldades. Isso é claro, eu acompanhei muitas delas. Sei de muitas coisas da vida da Leide, de muitas histórias difíceis, mas você escolheu viver. Você escolheu fazer a vida valer a pena. Você tem essa concepção sobre você? Hoje, ouvindo você falando, assim, a gente consegue assimilar. Porque ter essa estima também foi um processo. Né? Foi um processo, porque a dificuldade... E a gente é criado, às vezes, com uma visão equivocada de espiritualidade. Que você não pode ter sensações, que você... É um não na sua vida. No meu caso, eu fui entendendo que gostar de mim é aprender a gostar do outro também, da outra também. Porque quem não gosta de si, não gosta de ninguém, Patrícia. Eu falo isso. Sabe quando você pega aquela pessoa... assim, de mal com a vida, pessoa mal-humorada, tá? Essa pessoa, aí ela é pessimista, ela reclama de tudo, e tudo ela bota defeito. Nossa, eu conheço, assim, a gente já lembra, começa a visualizar as pessoas, né? Outra coisa, Patrícia de Deus, a inveja. Sim. As pessoas que não descobriram a sexualidade, que são mal resolvidas, que elas são muito invejosas. Isso é um problema que traz doença física, atrai doença. O corpo responde. Você vibra, tudo que você vibra. Responde a todo momento. Tudo que você vibra volta pra você. Mas você sabe que enquanto ser humano, todos nós temos as nossas feiuras. Sim, feiurinha. Que eu falo com o meu filho desde criança. Olha, vai fazer feiurinha. Todos nós temos as nossas feiurinhas. E a melhor forma de lidar com elas é reconhecer que elas existem. Porque eu aprendo não a domá-la, não existe, mas eu aprendo a conviver com ela. Sabe o que eu ouvi de uma terapeuta recentemente? E aí, espiritualizando a nossa conversa, ela falou assim pra mim: Leide, você sabe identificar quando o pensamento é seu e quando não é? Eu falei pra ela assim: há pouco tempo eu entendi isso. Patrícia, a gente é energia pura. A gente é intuída aqui o tempo todo. Todo momento. Hoje eu consigo identificar o que é o meu pensamento, o que não é. E isso foi um salto gigantesco na minha vida pra ficar mais tranquila. Porque antes eu ficava me sentindo culpada. Eu falei, por que eu pensei isso? Hoje, quando começa a vir uma coisa que eu sei que não é minha, eu falo assim, opa, isso não é meu. Eu levanto aqui a mão esquerda e falo, opa, isso não é meu. Vá com Deus. Não é Você meu. libera. Né? Eu quero brincar com a minha cachorra, eu quero ver todo mundo bem, o que eu puder fazer, tal, mas também não me sinto... Meu filho fala uma frase pra mim, porque eu fico indignada com as injustiças sociais. Eu fico triste hoje. E quem não fica? Então, quem não só que meu fica, filho fala assim pra mim, Patrícia, mãe, Deus toma conta. E toma mesmo, Patrícia. E Deus toma conta. Deus é aquele ser assim, que é energia pura, e toma conta. Você não tem que sentir o que a gente faz Deus o pra seu. você, Leide? Quem é Deus? Deus está dentro de mim. Deus está dentro de mim. Ele está dentro de mim, ele conversa comigo o tempo todo. É aquela força e energia que eu recorro nos momentos bons, nos momentos ruins, nos momentos igual da pandemia, que a gente ficou perdido. Eu só recorria a Deus o tempo todo. E sem desespero. O que te faz conectar com Deus? Me autoconhecer. Qual o local que mais te faz conectar com Deus? Na natureza. Pra ser sincero com você, natureza. Eu adoro natureza. Mas hoje eu consigo me conectar com Deus no meio de uma bagunça, no meio de um show, no meio de cachorros, no meio de uma violência. Quando você percebe, no trânsito, por exemplo. Sim. Eu vejo violência no trânsito aqui em Patrocínio toda hora. Eu falo, Senhor, proteja, assim. Mentalmente eu já falo, Senhor, Leide, não me pertence. bate volta agora pra ver se você se conhece, né? Tá. Eu não tenho nada escrito aqui, mas vamos lá. Sua cor preferida? Lilás. Lilás. Eu gosto muito de azul, mas o lilás é derivado do azul, né? Exato. Seu prato preferido? Eu gosto muito de sopa, você acredita? Sopa? Sopa, não, adoro então sopa. Você tá sopa. no momento, né? Sua... Doce ou salgado? Salgado. Dia ou noite? Dia. Música preferida? Uxi! Apertei, hein? Eu sou eclética, Patrícia. Eu gosto de música boa. Música preferida, música boa. Um cantor que
Agora, cantor bom que vem na sua cabeça. Michael Jackson. Mesmo? Michael Jackson. Uma referência. Nossa, o Michael, assim, quanto mais eu estudo sobre música, mais eu respeito Michael Jackson. Tem números, né? Tem Ray Charles, mas assim, Michael Jackson, porque ele é meu contemporâneo, né? Uma cidade gostosa. Brasília. Brasília? Amo Brasília. Gente. Patrícia, morar no plano piloto em Brasília é uma experiência que todo mundo deveria ter. Porque é muita qualidade de vida. Tem muita árvore. Sim, ok. E outra coisa, assim, a estética, que nem é muito estética, mas assim, a engenharia. Sim. Você mora do lado de uma rua barulhenta, mas a cidade é feita de um jeito que aquele barulho não te incomoda. Fora Brasília, um lugar de paz. Um lugar de paz é minha casa. Ah, eu sabia que você ia responder isso. Sabia? Senti Minha isso casa, agora. minha casa. Eu não sei se você já se percebeu, mas nos lugares onde nós estamos, lugares públicos, lugares comuns, casas de amigos, tem duas situações que você se perde de você e sai totalmente do contexto. Quando tem criança e quando tem animal. Você já percebeu isso? Completamente. Você esquece as pessoas que estão ali. Eu amo criança e aprendi, assim, eu sempre amei os animais, mas ter um animal nunca fez parte dos meus planos. Só que de 5 anos pra cá eu tenho uma cachorrinha. Aí eu me penitencio, porque eu falo, por que eu não tive antes? Sim. Ter um animal de estimação é um apoio pro adulto. É um apoio pra criança. Hoje eu vou falar, não sou terapeuta não, mas eu falo, é um apoio. A minha cachorrinha me salvou na pandemia. Interessante. Literalmente, isso, né? literalmente. Você entende que a Cleo... Chama Cleo, tá? Cleópatra. Era meu filho. Eu não queria colocar nome de gente em cachorro. Eu não gosto. Mas meu filho, mãe, é Cleo de Cleópatra, gente, não sei o quê. Mas pra mim, eu tenho uma tia em Uberlândia, um dia ela me ligou. Patrícia, vou te mandar uma foto. Me mandou uma foto, olha essa foto. Olhei uma gatinha. Tem a coisa mais linda do mundo. Falei aqui, posso pôr o nome dela de Paty? Falei, por favor. Mas foi carinhoso. Carinhoso. Não, e a então Cleo é a também, Paty. assim, eu tenho 2 amigas, Cleo. Eu fiquei até sem graça, eu confesso pra você, porque eu como é que cachorro. Mas a minha amiga pôs Leide também na cachorrinha, então. A assim, Leide. Pronto, assim. Então, criança. Isso tá mais tranquilo hoje, né? O que é criança pra você? Qual a mensagem aí pras crianças? É oportunidade. Criança, a vida tá vindo. Sim. Criança eu já ouvi isso de uma terapeuta, é uma folha de papel em branco. Então tá tudo sendo construído. E como eu adoro construir, eu adoro me reinventar, eu sou meio... como é que chama aquele pássaro que renasce das cinzas? Você tem fênix, você tem uma na mitologia, águia que... fênix. então é fênix. Então, assim, eu sempre acho que é possível renascer. Então, eu acho que a criança... Simboliza isso. É uma nova oportunidade de vida. Então, eu amo criança. Eu amo, eu ainda tenho um projeto para desenvolver com crianças. Eu sabia. Eu tenho um projeto pra Você vai desenvolver. falando, né? Apesar da gente nunca ter falado isso, quando você fala de criança, eu falei, gente, tem alguma coisa dentro dela que vai vir pra criança aí. É uma contação de histórias. Eu tenho vontade de desenvolver. Vou procurar as pessoas que são boas. Tem gente maravilhosa aqui Sim. Sim. Tem poetas, poetisas aqui que fazem esse trabalho com perfeição. Eu quero aprender com eles, porque eu quero me dispor para contar. E pros idosos também. Ok, Contação de história, porque eu adoro ouvir história. Leide, se você estivesse agora com seu pai e com a sua mãe na sua frente, o que você falaria para eles? Obrigada. Eu falo todo dia, toda hora, né? Obrigada. Vocês foram os melhores que eu podia ter. Os melhores que eu podia ter. Henrique na sua frente agora. Henrique é o filho, tá? O que você fala pro Henrique? Obrigada. Você me ensinou muita coisa, vive me ensinando. Eu tenho certeza que a nossa união é uma combinação de vidas. A gente combinou, tava tudo certo. A gente combinou e que bom que a gente teve a oportunidade. Deus nos permitiu vir juntos. Leide, o que você fala pra Rádio Módulo? Rádio Módulo é um projeto que eu herdei no sentido espiritual, né? Porque é um projeto do Manuel. É um projeto que eu tenho a responsabilidade de seguir com ele cada vez melhor. E olha que é muita responsabilidade, porque quem conhece sabe o tanto que o Manuel foi pioneiro. Sim. O tanto que ele foi ousado, o tanto que ele foi diferente, o tanto que ele é do marketing, apesar de ser formado em administração. Então, assim, é deixar melhor do que eu peguei. Para as pessoas, para a comunidade, para quem trabalha, para quem ouve, para quem se sente inspirado, para quem critica também, para quem acha que pode melhorar. E eu sei que pode melhorar muito, eu tenho como eu sou uma pessoa que gosta muito de música, eu tenho me ligado muito nas canções. Eu tenho pedido muito no bastidor para os sertanejos fazerem músicas com a melhor vibração. Ótimo! Tenho pedido muito para eles, para os compositores. Eu falo muito. A semana passada nós recebemos aqui uma cantora que eu acho que vai estourar, porque ela é muito boa. E eu falei para ela, faz música pra gente sentir. Precisamos disso. A gente precisa voltar a sentir. Eu sou noveleira, adoro novela, mas eu gosto de novela que me faz sentir. Eu gosto de filme que me faz sentir. Sim, gosto sim. de nada que me deixa tensa.
Porque a atenção à própria vida já me dá. Sim, Entende? sim. E eu digo que a gente tem que voltar a sentir, Patrícia. A gente tá muito automático. Concordo. A gente tá muito ali assim, escreveu, não leu, o palco meu. Os extremismos, Você fica muito vendo sensível. ali. Sabe uma coisa, por exemplo, assim, a pessoa tá vendo ali naquela linha infinita do celular, né? E aí a pessoa, falando, não, aqui, você viu, morreu, matou. Não, seu cachorrinho, quer dizer, gente, tá tudo programado. sem Entendeu? Então, assim, Leide, isso. o que a Leide criança falaria pra você, Leide adulta, se ela te encontrasse hoje? Eu prometi te honrar. E acredito que tenha conseguido um pouco disso, mas a missão continua. Eu vou tentar te honrar até o último dia da minha vida. E se você pegasse essa menininha no seu colo agora, o que Eu você pego faria? sempre, você acredita? É? Eu pego sempre. Patrícia, eu já sonhei me pegando no colo e conversando comigo. Eu me acalentando, eu conversando. O autoconhecimento, ele produz Você maravilhas sabe na vida da que gente. isso é uma das ações terapêuticas que a gente usa muito pra quem tá com uma criança ferida, né? Sabe que eu tava lendo, por exemplo, antes eu achava um absurdo eu, às vezes, demorar um pouquinho pra chegar aqui na rádio pra pegar um sorvete lá no centro da cidade. Hoje eu falo, eu vou agradar a minha criança. Eu vou pegar esse sorvete, vou tomar e pronto, depois eu vou. acabou. Eu levo minha criança pra passear de vez em quando. Ótimo. Sabe assim, cinema. Eu adoro cinema, desde que eu nasci. Eu adoro filme, cinema, arte e tal. Hoje eu vou levar minha criança. É a minha criança. Sim. Porque qualquer outra pessoa que estiver olhando vai falar assim, nossa, mas cheia de mania. Não, cuida da sua criança todo dia. Ame a sua criança. E eu tenho fotografias, poucas, pequenas, minhas, A assim. gente não fazia foto, não tinha esse Não recurso, tinha, não né? tinha recurso, era muito caro, né? Mas eu tenho algumas fotinhas minhas, assim, vestida de anjinho, coroando Nossa Senhora. Eu tenho uma minha 3x4, que eu não lembro. Minha mãe, acho que era pra fazer a carteirinha do INAMPS, no Sim. antigo, hein? Sei Mas nem que eu é olho, isso. e você sabe que no sonho, era aquela criança que eu peguei. Mesmo? É a criança da fotinha lá. Ô, Leide, terminamos, né? Foi maravilhoso. Eu ficaria mais horas com você pra gente encerrar uma mensagem pra mim. Patrícia, você é uma mulher que eu admiro muito, uma mulher que tem crescido imensamente, é uma mulher que passa muita segurança pra gente, é uma mulher que acolhe a gente, é uma mulher que passou por muitas dificuldades também, mas não transformou isso numa choradeira, numa coisa assim, de transferir isso pros outros. Você é muito prática. Você é muito prática, você é muito objetiva. Você é de que signo mesmo, Patrícia? Então, eu assim, sou pisciana, mas eu acho que eu sou ariana. Menina, você agora me explicou tudo. Porque eu tenho estudado signo, e o signo de peixes, ele tem uma capacidade de adaptação impressionante. O essa peixe sou é eu. mobilidade. É água. Menina. Eu não luto contra a pedra, eu contorno a pedra. E a Patrícia. sou a eu. Patrícia. Porém, sem aquele mimimi dos piscianos, né? Da sofrência. Não tem essa sofrência. Não, mas o que eu estudei de peixe não tem sofrência, não. Muito pelo contrário, o peixe é prático. O peixe, ele tem uma inteligência bem acima da média, ele chega e resolve quando tá todo mundo sofrendo, arrastando correntes, o peixe... Gente, aí sim, pronto, acabou. Dizem que os piscianos estão na última vida terrena. Eu não me importo, não. Mas eu só tenho medo das sensações, dos sabores. Eu queria voltar aqui só por causa de sentir. Mas lá tem outras coisas, né? Imagino eu. Quero acreditar Eu quero acreditar que tem outras coisas mais interessantes, né? Porque senão eu quero voltar aqui, porque eu adoro essa vida terrena também. Eu gosto também. Eu gosto. Você falou de sensações e cheiros, mas assim, Patrícia, eu quero te agradecer por ser parceira da Módulo FM. A gente vê aqui, a gente rindo, brincando, mas dá trabalho. Ela dá pra gente aqui o que ela tem de mais importante, que é o tempo. Às vezes ela sai dos compromissos dela, até pessoais, às vezes e vem aqui pra rádio pra estar acolhendo outras mulheres. Que bom. Isso é muito, muito rico. Isso é muito poderoso. E eu peço a Deus que retribua pra você tudo aquilo que você faz de bem pros outros, inclusive pra mim. Amém. E obrigada por ter estreado aqui a sua sessão de entrevistas do Intimidade. Espero não ter cansado as pessoas. Se estiver cansado também, assim, desculpa, tá? Mas é a ideia. Pra mim não cansou, foi muito leve. Porque mesmo eu te conhecendo, você trouxe fatos hoje que eu não conhecia. Como, por exemplo, aos 2 anos, você escolheu viver. Então, olha que potência, olha que forte isso. Essa é a Leide. A Leide que escolheu viver. Entende? E escolho todo dia. Todo dia que eu levanto da cama, eu falo, eu quero viver. Agradeço, né, mentalizo. Eu não sou uma pessoa de religiões, de ritos. Sim. Eu sou uma pessoa de conexão comigo mesma. Aí eu falo, Deus, obrigada, valeu. Deus, nossa, obrigada. Prometo retribuir.
Eu sei que Deus não faz negociação com a gente, mas eu acho que o que transcende em mim, eu tenho que fornecer de bom para os outros. Ok. Né? Para encerrar, uma mensagem para quem está nos vendo, ouvindo. Deixa o melhor aí, vai lá. Bom, eu aprendi uma frase que no jornalismo, na comunicação, a gente gosta de ser lido, visto e ouvido. Eu trago para vocês o seguinte: se vocês dão um pouco de atenção para a moda, vocês gostam da programação, só tem a agradecer. Porque você está dando para a gente o de mais precioso que você tem, que é o seu tempo. Porque hoje é o tempo, gente. É o tempo, aquela atenção, prestar atenção. Então, muito obrigada a vocês que prestam atenção, que fazem da Módulo o seu canal de informação, o seu canal de entretenimento, de bobagem, que a gente fala muito bobagem aqui também, mas saibam que a intenção sempre é muito boa. É deixar a vida leve, que ela passe. Mas não passe pela gente, que a gente passe com ela. Um grande beijo e muito obrigada. Obrigada, Leide. No mais, semana que vem nós estaremos de volta com perguntas e respostas. Não vai ser esse amor todo hoje. Nós teremos um pouco mais de fogo na semana que vem. Fogo. Ela gosta do fogo. Gostamos. Até a próxima. Beijo, gente. Intimidade com a jornalista e sexóloga Patrícia Fonseca. Conheça seu corpo e ative sua sexualidade. Supere dificuldades e seja feliz em sua melhor versão. Intimidade, toda terça à noite na Módulo FM.